Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos dar continuação ao estudo da unidade relativa à obra Memorial do Convento, desta vez falando um pouco dos elementos paratextuais. Tenho aqui o livro comigo, vamos então começar por nos focar na capa. Ora bem, olhando então para o título da obra, que consta na capa, Memorial do Convento, temos aqui a reparar que há a palavra memorial. E o que é então um memorial? Ora, um memorial é um texto em que se descreve qualquer coisa que se pretende guardar na memória, daí o nome memorial. E é, de facto, um escrito que vai relatar factos que sejam memoráveis, portanto, algo especial, algo extraordinário. Depois temos então a referência a convento. Ora, não é um memorial qualquer, mas sim um memorial de um convento. E sabemos então de que se trata do convento de Mafra, mandado construir por Dom João V entre 1717 e 1744, à custa das riquezas do ouro e dos diamantes que vinham do Brasil. Esta obra foi pensada pelo arquiteto João Ludovice e é um monumento, um edifício todo o seu conjunto, não só o convento, mas também o palácio, marcado por um barroco já a cair em desuso. Portanto, já é um barroco arquesante e, no entanto, para a altura em que foi construído, é de facto um dos maiores da Europa. Depois, pensemos Memorial do Convento. Apesar de nós sabermos que de facto é o convento de Mafra, quem não conheça a obra ainda, ou quem não conheça a história de Portugal, ou que não conheça Saramago previamente, este título é vago, é um título algo misterioso, Memorial do Convento, mas de que convento estamos a falar? Memórias de quem? É do narrador? É de uma personagem? Portanto, é um título que realmente desperta alguma indefinição e, por isso mesmo, alguma curiosidade sobre o conteúdo da obra. Vamos pensar no título mais em particular. Ora, quando falamos em memorial, por um lado, vamos ter aqui a ideia do tempo, de uma época em específico, porque de facto a palavra memorial vai nos remeter para algo que tenha sido extraordinário e que, portanto, decorreu durante um certo período de tempo no passado. Portanto, a questão da memória vai logo imediatamente fazer o leitor ou o possível leitor pensar de que estamos a falar de algo que já aconteceu. Portanto, por um lado, temos essa dimensão temporal que o título nos transmite, por outro lado, temos a dimensão espacial, porque ao nos dizerem que se trata do memorial de um convento, portanto, temos imediatamente na nossa ideia a percepção de que a história se vai passar ou se vai centrar, basear, relacionar com um espaço em específico, que é o espaço então do convento. Se continuarmos a pensar no título, vamos ver que a história da memória, o que se pretende então aqui recordar, vai estar muito associado também ao povo, este povo anónimo que foi esquecido pela história, mas que o narrador lembra muito em particular, até no capítulo 19 da obra, com a intenção de o imortalizar. Portanto, para Saramago há muito essa intenção de que este herói coletivo que foi o povo português, que ali perdeu a vida para construir o convento, deve ser recordado, deve ser relembrado e elevado a um estatuto mais especial na memória coletiva. Por outro lado, temos as referências a Mafra, portanto, e tudo o que tem a ver com a dinâmica da construção do convento, então localizado em Mafra, e com o seu rei, portanto, Dom João V, o magnânimo, este rei absolutista, megalómano, completamente devasso, mas ao mesmo tempo profundamente devoto à Igreja. Se formos ver mais em particular o subtítulo, o próprio autor escreve aqui romance. Ora, quando vamos pensar na palavra romance, então vamos pensar que se trata de uma história ficcionada. Portanto, é ficção. Não é uma história verídica, não são umas memórias de uma pessoa verdadeira que tenha existido por si só. Portanto, este trata-se então de um livro que vai ter a sua parte de ficção.
Factos sim, mas personagens ficcionais também. Portanto, esta oposição entre a ficção e a realidade, com estas referências a personagens fictícias como o Baltazar e a Blimunda, que são de extrema importância na obra, mas que são apenas personagens inventadas pelo autor, e depois o equilíbrio com as personagens e os factos verdadeiros, como são aqueles que dizem respeito ao rei, à rainha, ao próprio padre Bartolomeu de Gusmão ou outras figuras como Domenico Scarlatti. Portanto, é uma obra que, sendo um romance, vai ter elementos de verosimilhança com a história verdadeira que nós conhecemos, mas ao mesmo tempo uma metaficção historiográfica, porque o autor vai refletir ao escrever sobre a própria história. Portanto, ele escreve uma história em que depois também reflete sobre a história do país. Daí que haja esta história da história. Portanto, há um repensar, um reescrever, um refletir sobre a história com H grande, como nós dizemos, portanto, e sobre os factos que aí estão registados. E há esta intenção de releitura dos acontecimentos. Portanto, Saramago vai acabar por refletir sobre aquilo que ele sabe da história, mas ver uma outra perspectiva daqueles acontecimentos e muito em particular da parte que tem a ver com o povo. Portanto, aquele povo que ele considera que foi esquecido e que tanto contribuiu para a construção do convento, essa parte é-lhe claramente muito importante. Assim, podemos então verificar que o título, Memorial do Convento, vai ter esta carga simbólica de querer evocar as memórias do passado, mas ao mesmo tempo fazer pressuposições existenciais, que é como quem diz, vai-nos acabar por mostrar deduções, novas ideias, novas leituras sobre aquilo que possa ter acontecido e, ao mesmo tempo, ao incluir personagens como a Ablimunda, vai-nos dar este toque de magia, misticismo e este caráter mais especial que vai acabar por elevar a obra a um outro patamar marcado pelo mistério e pelo misticismo, efetivamente. Quanto à contracapa, a contracapa tem um pequeno texto e este texto diz assim: Era uma vez um rei que fez promessa de levantar um convento em Mafra. Era uma vez a gente que construiu esse convento. Era uma vez um soldado maneta e uma mulher que tinha poderes. Era uma vez um padre que queria voar e morreu doido. Era uma vez. É um pequeno texto que está incluído então aqui na contracapa e esta fórmula do era uma vez imediatamente faz-nos pensar nos contos infantis, nas histórias infantis em que nós inventávamos e viajávamos por mundos misteriosos. E de facto, esse era uma vez é muito típico de tudo o que são textos ficcionais, ou seja, da ficção. E o autor, ao mesmo tempo, então, está-nos a conduzir para uma história que está-nos a dizer já, olhem, eu vou escrever uma história que é ficção. Portanto, esta repetição do Era uma Vez vai acabar por despertar este caráter do ficcional. Depois, é uma expressão que aparece várias vezes, portanto, ele poderia começar realmente por Era uma Vez, mas ficar-se por ali. Mas ele repetidamente vai acabar por mencionar esta expressão. Ao fazer isso, ele acentua este caráter da história ser inventada. Portanto, ser uma história em que tudo parece que há de sair da sua imaginação apenas, exceto, obviamente, aquilo que sabemos que aconteceu mesmo foi a construção do convento de Mafra e o rei que existiu também e que mandou construir então o convento. Mas essa repetição muito intencional e insistente por parte de Saramago vai acabar por nos transmitir aquela sensação de que, não se esqueçam, houve o rei, houve o convento, mas isto é tudo uma ficção acerca desses acontecimentos da minha parte. Portanto, acaba por transmitir essa insistência de se tratar uma história de ficção. Focando então em cada um dos elementos que a contracapa nos diz nesta sequência de frases iniciadas por Era uma vez, vamos ter primeiro o rei.
Portanto, o rei Dom João V, que fez promessa então de levantar o convento em Mafra. Depois, por outro lado, a gente que construiu esse convento, portanto, os trabalhadores anónimos que muitos deles deram a vida para construir o convento. Depois temos o soldado maneta, Baltazar, e a mulher que tinha poderes, Belimunda. E finalmente o padre que queria voar e morreu doido, portanto, o padre Bartolomeu de Gusmão. Portanto, já nos estão, sem dizer nomes, já nos estão a dizer todas as linhas temáticas principais da história. Esta descrição, digamos assim, este resumo da contracapa acaba por nos mostrar as duas grandes dimensões que são desenvolvidas no romance. Por um lado, uma dimensão literária, portanto, essa vertente de que se trata de uma história de ficção e, portanto, vamos entrar num universo de personagens fictícias. E essa ideia está bem vincada aqui com a repetição do era uma vez este, era uma vez aquele, era uma vez aquele outro, para nos mostrar então todas estas personagens que o autor vai criar para, muito em particular, dar voz ao povo explorado, oprimido e que foi ali um joguete na mão do rei para construir o convento. Por outro lado, Por outro lado, obviamente, temos a figura do rei. Portanto, ao mencionar-se a questão do rei e do próprio convento, vamos ter essa dimensão histórica. Portanto, o próprio padre Bartolomeu de Gusmão, que também faz parte dessa dimensão histórica, é ali então mencionado e no meio das referências que nos são dadas na contracapa, são-nos então apresentados estes dois grupos de elementos que, por um lado, vão estar associados à dimensão fictícia da história e, por outro lado, à dimensão histórica da história. Assim, podemos então esquematizar desta forma as principais linhas de ação da arquitetura do Memorial do Convento. Temos então, por um lado, a construção do convento, feita pelo povo, mas mandado construir pelo rei Dom João V. Depois, a relação entre o rei e a rainha, que vai ser também desenvolvida. Por outro lado, a relação entre Baltazar e Blimunda e depois, ainda paralelamente, a construção da passarola, portanto, impulsionada pelo padre Bartolomeu de Gusmão, ajudado por Baltazar, Blimunda e Scarlatti e também, em certa medida, sobretudo no início, apoiado pelo rei Dom João V. Vamos então falar um pouco mais acerca de cada uma das referências que constam na contracapa e diz-se então assim acerca do rei. Era uma vez um rei que fez uma promessa de levantar um convento em Mafra. Ora, Dom João V não tinha filhos legítimos, apesar de já estar casado com Dona Maria Ana há algum tempo. Diz-se que ele tinha já filhos bastardos, nomeadamente de duas freiras com quem se tinha envolvido. No entanto, a preocupação do rei era mesmo ter um filho legítimo. E então Dom João V disse que se Deus lhe desse um filho, ele mandaria construir um convento em Mafra. E coincidência ou não, o que é certo é que poucos meses depois nasce a princesa Maria Bárbara e o Dom João V decide então cumprir a sua promessa e mandar construir o convento em Mafra. Ora, este rei de que se fala é então Dom João V. Este rei foi aclamado rei de Portugal a 1 de janeiro de 1707. No ano seguinte casou então com Dona Maria Ana de Áustria e teve até 6 filhos desta rainha. Portanto, aquela preocupação inicial não se chegou a concretizar. Ele teve um reinado bastante longo, mas ao mesmo tempo bastante controverso, porque foi durante o seu reinado que as fantásticas fortunas que vinham do Brasil, a riqueza com o ouro e os diamantes, começaram a escassear. Portanto, ele acaba por ser criticado por uma certa má gestão de toda aquela riqueza que chegou ao país e que progressivamente se foi perdendo. E muito também, claro, foi gasto na construção do convento em Mafra. Depois, temos então a referência: era uma vez a gente que construiu esse convento.
Ora, esta gente é o povo português. Portanto, este povo que às centenas, anonimamente, constrói o convento durante décadas. É um povo que se tinha que sujeitar às ordens do rei e aos seus caprichos. Portanto, o convento foi inicialmente pensado de uma forma mais humilde e foi crescendo, crescendo, crescendo de tamanho e o povo não era perdido nem achado nessas decisões. Portanto, tinha que cumprir. É, por isso mesmo, uma personagem coletiva que vai estar ali presente na obra, que vai valer como um só. Vamos ter alguns nomes destes elementos do povo, nomeadamente até o próprio Baltazar, que são aqueles que vão tendo alguma voz na história como representantes de todos aqueles trabalhadores. Mas é uma personagem coletiva anónima, grosso modo, de que se fala na história. Um povo humilde, um povo muito trabalhador e muito elogiado pelo autor, que claramente sente uma grande simpatia pelo seu sofrimento e por tudo aquilo por que eles passam para construir o convento numa altura de dificuldades. Vai haver uma pequena individualização então em algumas personagens, mas globalmente é uma personagem que funciona como um todo, uma personagem coletiva. Dentro deste povo e dentro dessas personagens que acabam por ser nomeadas, particularizadas, individualizadas, vamos ter, por exemplo, Francisco Marques, Manuel Milho ou José Pequeno. São personagens que aparecem muito em particular durante o capítulo em que se relata o transporte da pedra do altar-mor e são personagens com as quais nós vamos acabar por simpatizar e muito em particular também, claro, com o Baltazar e a Belimunda, que fazem também parte desta personagem do povo. Depois, também na contracapa é-nos dito: era uma vez um soldado maneta e uma mulher que tinha poderes. Ora, estamos obviamente a falar de Baltazar, Sete Sóis e Belimunda, Sete Luas. Até os próprios nomes, se vocês pensarem, este apelido de Sete Sóis e Sete Luas vai logo acabar por dar aqui um misticismo, um mistério, algo especial a este casal. Agora, quem são eles? Baltazar Mateus é realmente um soldado, um ex-soldado que esteve a lutar na Guerra de Sucessão Espanhola, perdeu a mão esquerda na guerra, tem um gancho no lugar da mão e ele é de Mafra e volta então a Portugal, onde conhece Belimunda numa procissão de auto de fé em Lisboa, no Rossio. Então, a Belimunda está lá porque a mãe é uma das condenadas e a partir desse momento Baltazar e Belimunda são inseparáveis, portanto eles vão imediatamente apaixonar-se e viver uma história de um amor verdadeiro por oposição, por exemplo, ao amor se é que se lhe pode chamar amor, entre o rei e a rainha. Vão também trabalhar juntos na construção da passarola e também na construção do convento, apesar de apenas durante alguns capítulos. Belimunda, como eu disse há pouco então, é filha de Sebastiana de Jesus, a sua mãe ia ser condenada ao degredo e Belimunda assiste então à procissão em que a mãe vai e é aí que conhece Baltazar. Portanto, é-nos apresentada pela primeira vez a Inquisição durante esse auto de fé de que Sebastiana faz parte e ao mesmo tempo vão-nos logo dizendo, o narrador vai-nos logo dizendo que Belimunda também ela é alguém especial, tal como a mãe o era. E então Belimunda basicamente tem o poder de, enquanto em jejum, consegue ver dentro das pessoas e das coisas. E ao mesmo tempo ela vai ser determinante para a linha temática da construção da passarola, porque de facto ela vai recolher as ditas vontades que vão alimentar as esferas que fariam subir a passarola então aos céus. Depois, temos também Era uma vez um padre que queria voar e morreu doido. Ora, ao contrário de Baltazar e Belimunda, que são personagens fictícias, o padre Bartolomeu de Gusmão é uma personagem verdadeira. Portanto, historicamente, este homem existiu. Diz-se que ele teria então o sonho de querer voar, construir um aparelho que o fizesse voar, e para isso então é-nos narrada essa história da construção da passarola voadora. Ele vai de facto ter a proteção e a amizade do rei Dom João V, no entanto,
o facto de ele querer voar era por si só uma heresia aos olhos da Inquisição. Por isso mesmo ele vai acabar por ser perseguido e ter que fugir para a Espanha, onde acaba por morrer aparentemente louco. No entanto, na obra ele consegue concretizar o seu sonho com a ajuda do Baltazar, da Blimunda e também do músico Domenico Scarlatti. Ao nos mostrar estas diferentes linhas temáticas, o José Saramago acaba por nos fazer pensar e nos mostrar a sociedade portuguesa um pouco em cada uma das suas vertentes. Portanto, por um lado, ele acaba por nos mostrar como a sociedade está organizada por si só, acaba por nos mostrar a questão da religião naquela sociedade também como nos é vista, nomeadamente através da Inquisição, e depois tudo o que tem a ver com o rei, então mostra-nos uma representação política daquela época. Por isso mesmo, o romance desenvolve-se através destes três núcleos narrativos. Primeiro, a questão do projeto e construção do convento de Mafra, depois a história do Baltazar e da Blimunda e finalmente então a história da construção da Passarola por parte do padre Bartolomeu de Gusmão. E é todo esse conjunto então que acaba por nos permitir desenvolver uma história em que estas três linhas temáticas se acabam por entrecruzar, porque, por exemplo, na construção da passarola, sabemos que o rei também acabou por estar semi-envolvido ao ajudar no início o padre. Por seu lado, a história de Baltazar e Blimunda faz pontes com a história da passarola, porque vão ajudar o padre, mas ao mesmo tempo também faz pontes com a história da construção do convento, porque ambos também participam, muito em particular Baltazar, na construção do convento. Portanto, Saramago consegue, de uma forma muito hábil, articular estas três linhas temáticas e desenvolver então um romance que nos é logo na contracapa e através então do título apresentado nas suas diferentes vertentes. Obrigada pela atenção.